A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 2 nos fala sobre a ilusão da nossa própria bondade. Porque no capítulo 1, Paulo vai falar a respeito de vários pecados que são muito óbvios que as pessoas cometem e que é muito fácil de você verificar que aquilo não está certo. Mas aqui no capítulo 2, ele fala que muitas vezes nós julgamos os outros e pensamos que porque participamos de cultos, participamos dos ritos religiosos, muitas vezes nós até somos batizados e até participamos da Eucaristia ou da celebração da ceia, que é participar do pão e do sangue que representam o corpo e a vida de Jesus, mas vivemos no pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 2. Portanto, és inexcusável. Inexcusável significa indesculpável. Portanto, és indesculpável quando julgas. Quando nós julgamos alguém, nós ficamos indesculpáveis. És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque, veja, quem quer que sejas, não importa se você é um pastor, se você é um líder, se você é uma pessoa que já segue a Deus há 20, há 30 anos, ou se você é neto, bisneto de uma família que só tem pastores em todas as suas gerações, não importa. És indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. O versículo 1 aqui do capítulo 2 está dizendo: todo mundo peca. Se você apontar o dedo a alguém e disser a alguém que a pessoa é mentirosa, você é um mentiroso porque você também peca. Todo mundo peca. E se você não peca no mesmo pecado que alguém, algum pecado você tropeça. Então, versículo 2: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então ele está dizendo: nós sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade. Significa, quando Deus faz o seu juízo, Deus é verdadeiro. Quando Deus aponta o dedo para nós, quando ele julga todos os que cometem os pecados, seja qual for o pecado que for, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O juízo de Deus é verdadeiro sobre os que tais coisas fazem. Versículo 3: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Aqui uma pergunta, o versículo 3 está dizendo: e você que pensa, você julga que se você cometer os mesmos pecados, você acha que fazendo você vai escapar do juízo de Deus? Esse versículo 3 aqui, ele serve para aquelas pessoas que aceitam a Jesus, se batizam nas águas e continuam pecando, dizendo o seguinte: tem uma teoria que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E as pessoas dizem assim: se eu já aceitei a Jesus e eu me batizei, então eu abri meu coração para Ele. E como Jesus já morreu por mim, Ele já pagou pelos meus pecados. Então, Ele já pagou pelos meus pecados do passado, pelos meus pecados atuais e até mesmo pelos pecados que eu vier a praticar no futuro, porque o sangue de Jesus tem poder para nos limpar
de todos os pecados de maneira que eu posso viver no pecado. Existem pessoas que pregam essa doutrina, o nome dessa doutrina é a doutrina da hipergraça, que a graça de Jesus é tão poderosa, ela é uma hipergraça, que a pessoa pode simplesmente aceitar a Jesus e se batizar, e aí ela pode fazer tudo porque não tem jeito. A pessoa é pecadora mesmo, então, como eu sou pecador, não tem jeito. Eu vou aceitar a Jesus, eu vou me batizar e amanhã eu vou ter vontade de pecar, e quando eu pecar, não tem problema, porque o sangue de Jesus já pagou por aquele pecado futuro que eu vou praticar amanhã, que eu vou praticar na semana que vem, já está garantido pelo sangue de Jesus. Mas essa doutrina da hipergraça, ela é mentirosa. Ela é mentirosa porque Jesus nos dá o Espírito Santo. E aquela pessoa que anda verdadeiramente com Deus, ela não tem como pecar. Vamos fazer um corte aqui e ler um texto de 1 João que fala justamente sobre essa questão de permanecer no pecado. Veja aqui em 1 João, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, verso 1, Deus nos deu um grande amor. Jesus morreu por nós, nós recebemos Jesus e agora somos filhos de Deus. Versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui fala do corpo glorificado. Nós estamos nesse corpo físico, nesse corpo terreno. Ainda não está manifestado o que nós havemos de ser. Mas quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. Seremos transformados no arrebatamento. Encontraremos a Jesus da forma como Ele é. Agora o versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, quem tem a esperança de morar no céu, quem tem esperança de estar com Ele para sempre, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então aqui fala a respeito de um processo de mudança de vida. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Quando uma pessoa comete um pecado, ela pratica a maldade. Iniquidade é a maldade. Iniquidade é o coração carregado do mal. Então, quem pratica o pecado deu lugar para a sua iniquidade, para o que está dentro do seu coração de maldade. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então veja aqui, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse verso 6 diz que se alguém vive pecando é porque não viu, não teve experiência real com Deus, não teve uma transformação, continuou na mesma. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Justiça aqui significa a vontade de Deus. Quem pratica a justiça, o que é justo perante a vontade de Deus, o que Deus considera que é justo, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora o 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, 9. Qualquer que é nascido de Deus
que é nascido de Deus, que recebeu transformação, que recebeu o Espírito Santo, que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Agora o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, qualquer que não pratica a vontade de Deus e não ama seu irmão, não é de Deus. Então esse texto aqui ele é muito forte. Ele é um texto que fala aqui, 1 João, no capítulo 3, que não tem como uma pessoa dizer que tem relacionamento com Deus, que realmente aceitou a Jesus, se ela permanece no pecado. Porque a pessoa que tem um encontro com Deus, ela nasce para uma nova vida. Agora, fazendo um corte para o Evangelho de João, nós lemos a primeira carta que João escreveu, agora estamos no Evangelho de João, indo em João, também no capítulo 3. No versículo 5, nós vemos que Jesus respondeu para Nicodemos. Ele estava conversando aqui com Nicodemos e Nicodemos perguntou sobre como herdar o reino de Deus. Estavam conversando sobre isso. E aí no versículo 5 Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que nesse texto Jesus disse, com certeza, quando ele fala na verdade, ele está dizendo com certeza eu te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não se batiza nas águas e se arrepende da sua vida do passado, e do Espírito, ou seja, não nasce com o Espírito. O Espírito está em letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Aquele que não é transformado pelo Espírito Santo. Nascer do Espírito significa entregar-se para a vontade do Espírito Santo. Não fazer mais a própria vontade, mas fazer a vontade do Espírito Santo que passa a morar em quem recebe Jesus. Fazer a vontade do Espírito Santo é produzir os frutos do Espírito, que são a mansidão, a bondade, a verdade, a fidelidade, a paciência, o amor. Então, aquele que não nascer da água, não se batizar e se arrepender dos seus pecados e do Espírito e se entregar totalmente para andar no Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Então, aquele que se entrega para fazer as coisas da carne vai se entregar para o pecado, porque a carne quer o pecado. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é o Espírito verdadeiro, o Espírito do homem, do ser humano, que está alinhado com o Espírito de Deus. Esse é aquele que tem relação com Deus, que vai entrar nos céus. E para encerrar aqui essa questão da carne e do espírito, vamos ler aqui Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Veja o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Espírito em letra maiúscula está falando do Espírito Santo, ou seja, andem na direção, guiados pelo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é aquela paixão, o desejo da carne. Se vocês andarem em espírito, vocês não vão cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Veja, a nossa carne cobiça contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A nossa carne quer o pecado. E o Espírito Santo, ele cobiça, ele luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Significa, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não ficamos debaixo da lei da carne.
Nós andamos acima dela. Versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são conhecidas, elas são manifestas, você vê as obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Então aqui, a primeira ordem de pecados, pecados relacionados à sexualidade. Depois o versículo 20, idolatria, feitiçarias. Então, adoração a outros deuses, magias, bruxarias, simpatias, coisas que são relacionadas ao ocultismo, coisas que mexem com forças ocultas. Depois, inimizades, porfias e emulações. Tudo é ter pessoas como inimigos, criar discussões, emulações é criar situações para prejudicar outras pessoas. Depois tem iras, pelejas e dissensões. É a pessoa arrumar confusão. Ira, peleja, que é debate, dissensão, divisão. Depois, heresias. Pegar a palavra de Deus e distorcer a palavra. Como nós temos visto heresias, falando que Deus tem o amor, que aceita o homossexualismo, o lesbianismo, que Deus ama todo mundo, que a pessoa não precisa mudar em nada. Se a pessoa tem paixões diferentes, não tem problema, são heresias. Existem até igrejas que estão passando por cima dessas questões de homossexualismo, lesbianismo. Então, são heresias. Aí depois no versículo 21, fala sobre invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito? É amor, gozo, paz, longanimidade, que quer dizer paciência. Longanimidade vem de longo ânimo. Então, longanimidade tem a pessoa que tem paciência. Benignidade, que é a capacidade de fazer o bem, de sempre fazer o bem. Bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Veja, os que são de Cristo. Então, aqueles que realmente estão com Cristo, eles crucificam a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Concupiscências são os desejos. 25. Se vivemos no Espírito com letra maiúscula, se vivemos na direção do Espírito Santo, andemos também no Espírito. Vamos andar no Espírito. O texto fala claramente que aqueles que são de Cristo, veja o 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Voltando aqui para Romanos, capítulo 2, então, como nós comentamos aqui no versículo 3, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É uma pergunta. Paulo está dizendo, você que pensa que pode julgar o outro, que pensa, eu estou na igreja, eu já me batizei, eu participo da ceia, e aponta o dedo para os outros, você acha que se você fizer o mesmo, você já recebeu o perdão dos seus pecados, aquele que segue na doutrina da hipergraça? Você vai escapar do juízo de Deus? Nós lemos aqueles textos de 1 João, capítulo 3, para mostrar que João explica que aquele que está com Deus, ele não vive pecando. Depois lemos João capítulo 3, onde Jesus fala que é preciso nascer do Espírito. E depois lemos Gálatas, que fala
para andar em espírito. Então, a doutrina da hipergraça, ela não se sustenta. Nós aceitamos a Jesus e crucificamos a nossa carne para viver em espírito. Agora o versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O versículo 4 está dizendo: se você peca e peca e peca e você fala que não tem jeito, então você está desprezando a benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus. Porque o versículo 4 está dizendo: ou você despreza as riquezas de Deus. Quais são as riquezas de Deus? A riqueza da sua benignidade. Deus, ele faz o bem. Deus, quando enviou Jesus para morrer por nós, ele nos deu também não só o perdão dos pecados, mas também o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo. Então, essa é a benignidade de Deus. Ele deixou o Espírito Santo para nós, justamente para termos a força para vencer o pecado. Então, quem diz não tem como, está mentindo. O versículo 4, Paulo está dizendo: ou você despreza, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência. Deus tem paciência. Ele sabe que de vez em quando existe um escorregão. Ele sabe que às vezes realmente você se esforçou e você não quis realmente pecar, mas você não conseguiu. Ele tem paciência. Mas a pessoa que nem sequer luta contra o pecado e pensa: eu posso pecar porque Deus já perdoou até os meus pecados futuros, como a doutrina da hipergraça prega, então ele fala: a paciência, a longanimidade, o longo ânimo. Deus tem ânimo, um ânimo longo, ele é paciente. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, você está esquecendo que Deus é tão benigno, ele sempre faz o bem e ele nos ajuda, ele coloca o arrependimento no coração. Ele toca no coração dizendo: não faça mais isso, meu filho, não faça mais isso, minha filha. Deus toca na gente. Ele toca e convence do pecado. Inclusive em João, no capítulo 16, lá no versículo 8, está escrito que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Ele convence, ele constrange. Quando você tem relacionamento com Deus, você é constrangido, você recebe, você é constrangida, você sente que está errado, que está errada. O Espírito Santo coloca isso na pessoa. E Paulo está dizendo aqui: ou você ignora isso, então você está dizendo que ele salva e ele não dá condição de você vencer o pecado. Ele deu condição. Aí o versículo 5: mas segundo a tua dureza, é a dureza do coração do ser humano. É a dureza, segundo a tua dureza e teu coração impenitente. É um coração que não tem penitência. É um coração que diz assim: não tem jeito não. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então aquele que endurece o coração e fala não tem jeito, o coração impenitente, aquele coração que não tem nenhuma vontade de seguir a Deus, você está entesourando ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Haverá um dia de julgamento final. Então aquele que pratica o pecado dizendo que não tem jeito, a pessoa endurece o coração, ela fala: mas Deus não me deu recurso e condição para vencer o pecado. O versículo 4, ele faz a pergunta: você está esquecendo da benignidade de Deus? Deus deu o Espírito Santo para nós. Então é a dureza do coração, é falta de vontade, coração impenitente, coração que não quer arrependimento, está entesourando ira para ti
no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí o versículo 7, a saber, qual vai ser a recompensa? A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não vai trazer privilégio para alguém que se diz batizado, que se diz de terceira, quarta geração de pastores. Não existe privilégio. O versículo 11 fala, para com Deus não há acepção de pessoas. Lá no livro do profeta Ezequiel, está escrito que se o homem for bom e ele se converter para praticar o mal, ele receberá o castigo. E se o homem for mau e se arrepender para praticar o bem, ele receberá o perdão. Vamos fazer aqui esse corte para o livro de Ezequiel. Entrando aqui então no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, vamos ler a partir do versículo 11. Ezequiel 33, 11 diz assim: Dize-lhes, aqui Deus está mandando o profeta Ezequiel entregar o recado ao povo. E ele diz assim, dize para eles, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos. Veja, ele fala duas vezes o Senhor. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês se convertam. Se converter é mudar a rota. Está indo por um caminho e converte para o outro caminho. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ou seja, saiam do caminho mau e venham para o caminho bom. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui Deus está chamando e fazendo uma pergunta, para que morrer? Aí o versículo 12. Tu, pois, filho do homem aqui é o profeta Ezequiel. Deus diz para Ezequiel, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. O que é prevaricação? Prevaricação é quando uma pessoa sabe o que é justo e ela não faz o que é justo. Então a prevaricação é, ela sabe o que é certo e ela não faz o que é certo para um benefício próprio. No caso, a pessoa comete o pecado para satisfazer a sua carne. Então a justiça do justo, aquele que já se batizou, aquele que já se arrependeu, portanto, que anda no caminho da justiça, não o fará, a justiça dele não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Não vai escapar no dia em que decidir-se pelo pecado. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Veja que o justo, no dia que peca, ele não fica impune. E o ímpio não cai quando ele se converte. Agora veja o 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então veja que se a pessoa já se batizou e anda no pecado, ela decide andar pelo pecado, não virá à memória a sua justiça. Versículo 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. E se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça,
15. Restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Versículo 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então nós vemos aqui que o ímpio, quando se arrepende, ele recebe a justiça. Agora, aquele que é justo e confia na sua justiça, quando resolve praticar o pecado, ele também recebe o castigo. Voltando para Romanos capítulo 2, nós estávamos aqui vendo aqui, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A questão é o que a pessoa faz. Agora versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aqui ele está falando para os israelitas. Os israelitas, eles se amparavam na Torá. Os judeus, eles se apoiam na lei. A lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando você vai lá para os 5 primeiros livros, existem os 10 mandamentos. E existem todas as leis que descrevem todos os pecados, que tudo que é proibido, tudo que deve ser feito. Então o versículo 12 está dizendo, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Quem não observa a lei, pratica as obras do mal, também vai ser julgado. Em outras palavras, o mal e o bem será julgado por Deus de toda forma. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. As pessoas têm como saber a respeito do que é certo e do que não é certo. Elas têm como saber que é errado matar e se prostituir e todas aquelas coisas que foram referidas no capítulo 1. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aqui o versículo 13, mais uma vez, fala que não tem como a pessoa ficar na doutrina da hipergraça. Ah, eu recebi a graça de Jesus, então eu posso pecar à vontade. Não. Você pode ouvir a respeito de Jesus, pode receber a Jesus, e se você não pratica aquilo que Jesus ensinou e ele praticava, não existe justificação. É preciso perseverança na santidade. Perseverança é permanecer na verdade. 14. Porque quando os gentios são os que não são israelitas, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então ele está dizendo, quando uma pessoa que não conhece a lei segue a lei, ela é lei para si mesma. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então aqui ele está dizendo, aquilo que a pessoa faz, ela faz de acordo com o que ela carrega dentro do seu coração, de acordo com o que ela carrega na sua consciência. Quando a pessoa não tem a lei, mas ela obedece à lei, ela está seguindo no coração dela e na consciência dela aquilo que é certo. E ela é a lei. Significa, ela própria vive na prática a lei. Ela se tornou a lei. Agora, versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, sabe a vontade de Deus, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas,
instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então aqui ele está dizendo: ei, você aí que fala que é judeu, que acha que sabe tudo, você fala todas as leis e você faz tudo o que você fala, tudo o que você condena. Aqui nós podemos ver aqui, né, aqueles que se batizaram, que participam de igrejas há muitos anos, ou que dizem, batem no peito, que dizem assim: eu sou da 4ª geração de pastores, porque meu bisavô era pastor, o meu avô era pastor, o meu pai é pastor e agora eu também estou indo por esse caminho, e se coloca como o mais santo e comete pecados, querendo apontar o dedo para os outros. Aqui, Paulo fala sobre isso. Existe uma ilusão. Se a pessoa aponta o dedo para os pecados dos outros e não vê que ela própria comete seus pecados. E quando Paulo fala aqui do julgamento, não é você dizer assim: ei, você comete adultério. E aí a pessoa aponta o dedo para o outro que comete adultério e fala: mas eu nunca cometi adultério. Mas quem aponta o dedo para o outro, acusando o adultério do outro, mente. Então, se você mente, você também pecou. Não é porque você não comete o pecado, não é aquela coisa de se eu não adultero, então eu posso apontar o dedo para todo mundo que adultera, porque esse pecado eu não faço. Então eu posso condenar os outros. Não é sobre isso. Paulo está dizendo: todo mundo peca. Tanto que ele faz aqui uma lista. Ele fala que você que é judeu, você sabe a vontade dele, você aprova o que é excelente. E aí ele fala assim: você confia que você é guia dos cegos, versículo 19. Você confia que você é a luz dos que estão em trevas. Você confia, versículo 20, que você é o instruidor dos nécios. Os nécios são os tolos, os que se perdem. Você se diz mestre de crianças. Você tem a forma da ciência e da verdade na lei. Aí versículo 21, você aí que ensina o outro, você não ensina você mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Não é que eles furtavam, mas Paulo estava dizendo, às vezes você quer apontar um pecado, mas você também faz. Você tem os seus pecados. Você que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Algumas pessoas apontavam o dedo para quem adultera e adulteravam. Outras pessoas apontavam o dedo para quem furta e também furtavam. Paulo aqui, ele não está, o texto fala isso. Você que diz que não deve furtar, furta. Então ele está dizendo, você aponta o dedo para quem furta e você faz a mesma coisa. Mas a interpretação desse texto aqui não é só a pessoa que aponta o dedo para um pecado do outro que ela também faz. Inclui, como nós estávamos falando, os pecados que ela comete em oculto. Versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Aqui nesse texto, Paulo está pegando os judeus. Você sabe que os judeus, desde Abraão, têm um pacto, que o menino, quando nasce no 8º dia, eles cortam o prepúcio, a pele que encobre o órgão genital. Então, eles fazem isso como um pacto, um símbolo de que o coração deles vai ser totalmente limpo e entregue a Deus. E os judeus estavam se apoiando nisso, dizendo muitas vezes, batendo no peito:
eu sou judeu, eu tenho um pacto com Abraão, eu sou circuncidado. E Paulo vai dizer aqui, a circuncisão de vocês não vale nada se vocês não obedecem à lei. Se vocês obedecerem toda a lei, pode ter algum valor, mas sem obedecer à lei, a circuncisão não vale nada. Mesma coisa, se você não obedece, não cumpre os mandamentos de Deus, não adianta dizer que é batizado, que é da 4ª geração de pastores. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Paulo aqui está dizendo, você pega uma pessoa que não foi circuncidada, mas ela obedece fielmente à lei. Vocês vão olhar para ela, vocês não vão dizer, essa pessoa aqui, ela é da lei. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ele está perguntando aqui, então a pessoa que não foi circuncidada, que cumpre a lei, ela não vai ter direito de apontar o dedo e dizer, olha aí, você é circuncidado, mas você não faz. Eu não sou, mas eu faço tudo que está na lei. Ele está dizendo, o incircunciso tem autoridade quando ele segue fielmente a lei. E pode apontar o dedo para quem se coloca como superior, como, eu sou circuncidado. Versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo, ele fala tanto para judeus como para não judeus. Na primeira parte, ele fala para todos. Fala num aspecto geral. Na segunda parte do capítulo 2, ele vai para os judeus, mostrando a hipocrisia deles em relação a querer apontar o dedo para os outros, julgando que são superiores porque eram circuncidados, julgando-se superiores porque têm a lei, e Paulo está dizendo, tudo isso não vale nada se vocês não cumprem os mandamentos de Deus. Mais importante do que ter aparência é ser de fato entregue a Deus. E aquele que tem um encontro com Deus não vai viver fazendo as coisas erradas. Vai viver de uma maneira diferente, porque vai viver no Espírito. E agora eu faço um convite a você que de repente ouviu essa mensagem por curiosidade, de repente ainda não aceitou a Jesus, de repente você viu pessoas que falam que são cristãs fazendo coisas erradas e de repente você pensou assim, são todos uns hipócritas, são todos uns mentirosos, são todos uns falsos, falam que são santos, mas não são. Mas você acompanhou comigo aqui a leitura de Romanos, capítulo 2, onde se você aceitar a Jesus e se você nascer da água e do Espírito e se você seguir por esses mandamentos sendo guiado pelo Espírito, você vai receber a salvação. Você viu ali em Ezequiel, no capítulo 33, o que Deus disse. Se você que está fora do caminho de Deus, hoje aceita, recebe ele, se arrepende e se converte, você vai ser justificado dos seus pecados. Não haverá memória dos seus pecados. E ele vai trazer você para perto dele. E você que é justo, que anda no caminho certo e que pensa que pode praticar os seus pecados, não se fará memória daquilo que você fez de justiça se você
não se arrepender e permanecer no caminho certo. Isso é prevaricação. Saber o que é certo e se entregar para o lado errado. Então, se você não aceitou ainda Jesus, você pode aceitá-lo e você pode decidir andar no caminho certo. Não importa se o vizinho da direita, da esquerda, se o parente ou familiar anda no caminho torto ou errado. Importa você cuidar da sua alma. Importa você cuidar do seu relacionamento com Deus. Importa que você pode receber o perdão dos pecados, independente daquilo que você fez. Ninguém pode apontar o dedo para você. Porque qualquer pessoa que apontar o dedo para você, com certeza tem os seus pecados. Então existe uma ilusão. Se alguém imagina que tem a santidade, que é perfeito, ou se alguém acredita na hipergraça. Eu aceitei a Jesus, então eu posso pecar até o final da vida, porque agora já está tudo perdoado. Não existe hipergraça. Nós lemos ali em 1 João. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração que está aqui na tela comigo. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer Jesus como seu único Senhor. Ele vai ser o Senhor da sua vida a partir de agora, como seu único Salvador. Você não vai mais olhar para nenhum santo, para nenhuma outra entidade. Jesus é o que salva. Foi Ele que morreu e deu vida por todos nós. Ele morreu por toda a humanidade. Só Ele perdoa pecados. E você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O Espírito em letra maiúscula, o Espírito de Deus, que vai entrar no seu espírito, o espírito humano, o seu espírito, e vai ajudar você a vencer o pecado. E ele vai escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro que está no céu, com os nomes dos filhos de Deus, sendo que os filhos de Deus são aqueles que aceitam a Jesus, se batizam nas águas e seguem a Ele, se dedicando a andar no Espírito. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore essa oração aqui que está na tela comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Meu único Senhor e único Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, somente Jesus cura, somente Jesus liberta. Todas as orações devem ser apenas a Jesus. Se você carrega algum santo, imagem, amuleto, coloque fora da sua casa, porque quando você recebe Jesus, você recebeu o próprio Deus. Jesus é Deus. E você recebeu o Espírito Santo, que também faz parte da Trindade. E agora o próprio Deus está em você, por meio do Espírito Santo. E ele vai guiar você para o caminho certo até o fim. Participe dos cultos, dos estudos bíblicos, para conhecer mais a respeito da vontade de Deus e ore diariamente, confessando seus pecados e colocando totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Diante dos pecados, peça ajuda a Deus, ajuda ao Espírito Santo. Ele vai ajudar você a vencer o pecado e a andar na direção certa. Deus abençoe a sua vida grandemente.